Então, quando nós estudamos o modelo neoclássico, nós começamos com uma poupança exógena e depois nós mudamos para a poupança endógena, né? Aperfeiçoamos o modelo. Vamos fazer a mesma coisa agora e pelos mesmos motivos, né? É interessante que a escolha consumo-poupança seja uma escolha ótima. Isso dá mais consistência ao nosso modelo. Então, vamos fazer a mesmíssima coisa agora com o modelo AK. Mesma estratégia. Bom, considere o problema de otimização do modelo neoclássico, que nós discutimos há pouco tempo, para com uma economia função utilidade CIES, a função de produção AK, que é a nossa, agora é a vez da AK, e a população cresce a uma taxa eta. Então, vamos pegar esse modelo. Em termos de variáveis per capita, nós temos um modelo com essa cara aqui, E elevado a menos ρt, C elevado a 1 menos sigma, faltou um menuzinho aqui, né? 1 vezes sigma, né? 1 menos sigma. É a função CIES que nós discutimos, né? com certo cuidado. Então, é C 1 menos sigma menos 1 sobre 1 menos sigma, sujeito a K ponto igual a AK menos eta mais delta K. Ali, quando eu fiz o contínuo do neoclássico, eu não botei o eta, porque a gente já tinha discutido muito o modelo, menos C. Então, esse é o nosso modelo. O hamiltoniano, então, vai ser dado por C elevado a 1 menos sigma. Isso aqui é o famoso copiar-colar, que acontece essas coisas, né? Quando você copia e cola, o erro daqui vem para aqui. C elevado a 1 menos sigma menos 1, 1 sobre 1 menos sigma, lambda AK menos eta mais delta K menos C. Então, esse é o hamiltoniano. As condições de primeira ordem, derivada em relação a C, que é o controle, é zero. Então, fica C elevado a menos sigma igual a zero. A derivada em relação ao estado, que é K, é igual a ρ lambda menos lambda ponto. Então, a primeira condição implica que C elevado a menos sigma é lambda, e a segunda que lambda ponto é igual a lambda ρ menos A mais eta mais delta. Então, essa é a condição de primeira ordem. Essa é a condição de primeira ordem. Então, a condição de transversalidade é elevada a menos ρt lambda K igual a zero. Tomando o logaritmo e derivando a primeira condição, a mesma coisa que fizemos no modelo neoclássico, né? Nós temos que a taxa de crescimento do consumo, que é C ponto sobre C, é igual a menos 1 sobre sigma lambda ponto sobre lambda. Aplicando isso no outro resultado, quer dizer, você vai pegar aqui, divide, né? Lambda ponto sobre lambda é igual a... Você tem lá igual a C ponto sobre 1... Oh, meu Deus do céu! Menos 1 sobre sigma vezes lambda ponto sobre lambda. Então, a gente resolve aqui. Lambda ponto sobre lambda menos sigma é C ponto sobre C. E aqui estaria o lambda ponto... apertei na direção errada. E aqui, então, se eu obtenho lambda ponto sobre lambda, substitui para encontrar essa expressão aqui. C ponto sobre C, que eu estou chamando de gama C, é igual a menos 1 sobre sigma ρ menos A mais eta mais delta. Se você não gostar desse menos aqui, eu particularmente não gosto, embora tenha deixado, você pode pensar mudando os sinais, né? Vai ficar 1 sobre sigma A menos ρ, menos ρ mais eta mais delta. Então, menos ρ menos eta menos delta. Só porque o A fique do lado positivo como tem que ficar. Tá certo? Mas aqui essa é a mesma coisa, é só lembrar que tem esse menos aqui na frente. Então, aconteceu de novo. Primeiro, essa taxa é constante, que nem aconteceu lá no outro modelo. Isso é verdade porque a taxa constante não é uma característica do problema de escolha das famílias. Ela é uma característica da função de produção. Desde que a função de produção continue exibindo rendimentos constantes, essa propriedade taxa constante vai ter. O que tem de diferente é que lá tinha aquele S, que era exógeno, agora você tem o ρ, que vai capturar o S. Mas é só isso que tem de diferente. Aqui o modelo fica mais explícito. Nós vamos ter que a taxa ela é constante, isso ela é, ponto. Mas ela será positiva se A maior que ρ mais eta mais gama. O que é outra característica importante do modelo AK é que a dinâmica depende dos parâmetros, né? Quer dizer, a economia, lá no modelo neoclássico, a dinâmica depende da condição inicial. Se ela tiver, o capital for acima do estado estacionário, vai ter um decrescimento até chegar no estado estacionário, e aí também não depende mais do capital do ponto inicial. Se for menor, cresce. Aqui depende muito do parâmetro. Se o parâmetro obedecer certa condição, essa aqui a economia cresce indefinidamente. Se ela obedecer outra condição, ela cai indefinidamente. Isso é importante. Bom, a taxa de crescimento constante e o sinal da taxa dependente da relação entre os parâmetros são características do modelo AK. Então, isso faz parte do modelo AK. Bom, para estabelecer a relação entre a taxa de crescimento do produto, gama C, e a do capital, que aqui eu realmente quero,
calcule essa última a partir da restrição. Então, K ponto AK menos eta mais delta menos C, isso implica que gama K, que é K ponto sobre K, é A menos eta mais delta menos C sobre K. Ora, se eu quero um caminho de crescimento equilibrado, essa taxa é constante. Se eu quero essa taxa de crescimento constante, então, como A é uma constante e C é constante, C sobre K tem que ser constante. Para C sobre K ser constante, eu preciso que C e K cresçam a mesma taxa. Então, se C sobre K é constante, elas crescem a mesma taxa, capital cresce a mesma taxa do consumo, então a taxa de crescimento do capital nós já sabemos qual é, né? Pelo menos no caminho de crescimento equilibrado. Como Y é uma constante vezes K, ele cresce a mesma taxa de K, então consumo, capital e produto crescem exatamente a mesma taxa. E essa condição que nós encontramos para a taxa de crescimento do consumo ser positiva, essa daqui, ela vale, então, para todas as outras variáveis. Então, a condição para crescimento é aquela mesma para o consumo. Nós mostramos, nosso argumento aqui vale para o caminho de crescimento equilibrado. Agora, nós podemos mostrar que isso também vale fora do caminho de crescimento equilibrado. Quem tiver interesse, pega lá o livro do Novales Fernandes Ruiz, que eu acho um dos melhores livros para analisar a dinâmica desses modelos. Eu gosto muito desse livro, é um livro de Economic Growth, eu acho o nome. Vocês botam no Google aí, que vocês acham tudo, e dão uma olhada lá, que ele faz uma análise dinâmica do modelo neoclássico, com tempo discreto, do modelo AK. É um livro que eu uso na preparação das minhas notas de aula, é um livro que eu gosto muito de usar. Então, dá lá uma olhadinha que eles mostram isso. Bom, agora, e aí eu fiquei na dúvida, porque eu podia ter posto aqui no vídeo passado, né, e terminava o assunto, mas eu queria encaixar com esse, talvez esse vídeo fique grande, eu não sei, a gente nunca sabe o tempo preciso que vai usar, eu já gravei esse conteúdo outras vezes, mas sempre eu fico na dúvida, às vezes eu me empolgo com uma coisa e tal. Mas vamos seguir. Bom, vamos pegar agora um modelo AK, já que a gente tem essa ideia de como montar um modelo, vamos mudar um modelo do Robert Barron, de 90, para colocar, em vez agora de falar de externalidades de learning by doing a nível de firma, vamos tentar fazer uma AK, mas olhando para o gasto público. Então, a ideia agora é fazer uma relação entre gasto público e crescimento econômico. Reparem que, com o modelo AK, a gente já botou um monte de discussão em jogo. Aqui no curso, né, nós já botamos a questão de recursos naturais, agora vamos botar a questão do gasto público. Então, eu vou supor que esse gasto público entra diretamente na função de produção. E é verdade isso. A infraestrutura, por exemplo, oferecida pelo governo, de estradas, de rede de energia, essa infraestrutura gera um serviço que faz parte da produção. Você não produz sem essas coisas. Tem que tomar cuidado para interpretar esse gasto público, porque você tem que tomar cuidado. Você pode pensar na estrada. Lembra que eu falei os serviços prestados, né? Porque eu já sabia o que ia acontecer. A estrada, se você pensar na estrada propriamente dito, você teria que modelar, então, o estoque de capital do governo. Porque a estrada é um estoque de capital. A estrada é uma espécie de capital. Então, eu teria que modelar o estoque de infraestrutura, aí teria que ter um investimento em infraestrutura, teria que ter a depreciação. Não é difícil, dá para fazer, mas não é o que eu vou fazer aqui. Então, eu tenho que pensar aqui como serviço, talvez, dessas estradas, ou você pode pensar em G como esse gasto que vai aparecer aqui como bens privados providos pelo setor público, embora seja difícil encontrar muitos exemplos desses casos. E aí o Salamartin, 1990, tem uma discussão interessante a esse respeito, também vocês podem dar uma olhada. Dependente dessa interpretação, quer dizer, eu acho que pode interpretar essa ideia de serviços, eu acho que funciona bem. Mas aí teria o problema desse estoque, né, para justificar o serviço. A mais perfeita seria essa. Bom, como eu disse, eu não vou entrar tanto nessa interpretação, tem aqui a referência para quem se interessar. Eu vou depois botar lá no material as notas de aula do curso, porque aí tem todas essas referências e tal, as notas de aula do curso de macro, mas é o que eu estou usando aqui para a parte de crescimento, porque aí tem todas essas referências e ajuda um bocado. Até que eu faça as notas de aulas desse curso de crescimento, que eu vou fazer no futuro. Bom, porque agora a gente faz slides, essas coisas todas. Bom, a função de produção, então, ela é AK elevado a 1 menos alfa, G elevado a alfa, onde alfa é entre 0 e 1, e o G é esse bem ofertado pelo setor público, que é o único gasto do governo. Então, o G pode ser visto como gasto
O governo aqui só gasta com isso, ele só gasta com esse bem que entra na função de produção. Para financiar isso, o governo taxa a produção, né? Então ele taxa a produção e oferta esse bem. Então G igual a tal Y. Do ponto de vista das famílias, que também são as empresas, eu não estou aqui modelando um mercado onde as famílias são donas das empresas e têm ativos, então estou supondo que as famílias vão lá e produzem e tal, é um negócio meia boca, mas muita gente faz isso, principalmente nessa literatura aqui de crescimento, as pessoas não tomarem o devido cuidado em modelar. G é constante, ela não tem controle sobre esse G. Então a função de produção para elas é A, K elevado a 1 menos alfa, G elevado a alfa. Mas como G é constante, quer dizer, aquela família, aquela empresa não tem impacto sobre G, é uma função de rendimento decrescente, né? Porque a G alfa constante, então você chama isso de a barra K elevado a 1 menos alfa, esse alfa entre 0 e 1, então 1 menos alfa entre 0 e 1. Então eu voltei para o modelo neoclássico do ponto de vista de quem está produzindo ali individualmente. Isso é sempre importante em modelo AK. Você tem uma estrutura que além da produção individual, você tem rendimentos decrescentes para não melar toda a parte de equilíbrio. Esse é o problema de otimização. Então agora, desculpem, isso aqui vai perseguir a gente em todos os slides, porque é o problema do copiar e colar. Então o problema agora é C elevado a 1 menos sigma menos 1 sobre 1 menos sigma, K ponto 1 menos tal, porque tal o governo levou para ele. Então sobra para as famílias 1 menos tal, AK elevado a 1 menos alfa, G alfa, menos C. Então esse é o problema de otimização. Lembrem, para as famílias, esse G é uma constante, ele não está embutido aqui. Ele não está embutido aqui. Se fosse um planejador central, a história mudaria. Nós vamos discutir essa diferença lá com muito cuidado quando a gente falar do modelo de Lucas, externalidade de capital humano. Se o hamiltoniano, então, vai ter essa cara aqui, não é só, de novo, a função objetivo mais lambda, a restrição, com as condições de primeira ordem dada pela condição de transversalidade e C elevado a menos sigma igual a lambda, lambda ponto é igual a lambda, agora ficou um pouquinho maior, porque tem esses caras, mas não está muito diferente, né? É só fazer a derivada em relação a K, então vem o 1 menos alfa para cá, o K elevado a menos alfa para cá. Então essa é a nossa função de produção. De novo, tomando o logaritmo e derivando a primeira condição e substituindo na segunda, eu tenho agora que C ponto sobre C é igual a 1 sobre sigma, 1 menos tal, A, 1 menos alfa, G sobre K elevado a alfa menos ρ. Só arrumando os termos. Repara, taxa de crescimento constante. Calma, desculpa, não, ainda não. Vai chegar lá, desculpa. Eu botei o carro na frente dos bois. Dei spoiler, esqueçam o spoiler. Então está aqui a taxa de crescimento, depende desse K e depende desse G. Mas agora vamos para o governo. As famílias já otimizaram, né? Então agora a gente pode ir para o equilíbrio, ir para a restrição do governo e substituir. Você não pode antes, porque quando você está otimizando como família, como firma, você não tem o controle do G. Mas depois do equilíbrio, você sabe que G é igual a tal Y, então você pode usar isso para o equilíbrio. De novo, essa distinção vai ficar muito clara lá no modelo de Lucas de externalidade de capital humano. Então, da restrição do governo, sabemos que G é igual a tal Y, que é igual a tal AK1 menos alfa G alfa. Logo, G sobre K, só resolvendo aqui a equação, é igual a tal A 1 sobre 1 menos alfa. Né? G é igual a isso e a gente resolve para G sobre K, para encontrar esse valor, né? Para encontrar esse valor de G sobre K. Esse aqui, o K está aqui, né? O menos alfa calma. Porque esse G vai ficar aqui a 1 menos alfa também, agora o G vai ficar, esqueçam tal, G é igual a isso, o G vai ficar 1 menos alfa, e aí vai dar tudo certinho, né? Tudo certinho. G sobre G1 menos alfa, K1 menos alfa, se é G sobre K1 menos alfa é igual a tal A, e aí você bota 1 sobre 1 menos alfa. Então, G sobre K é igual a isso daqui. E agora sim, quando eu substituir o G sobre K aqui, a minha taxa de crescimento vai ficar C ponto sobre C é igual a 1 sobre sigma, 1 menos alfa, A elevado a 1 menos alfa, 1 menos tal alfa, 1 menos alfa, menos ρ, AK. Encontrei a dinâmica do AK. Né, a taxa de crescimento é constante. Então, está aqui a taxa de crescimento é constante, que pode ser positiva ou negativa, a depender dos parâmetros, inclusive o parâmetro tal entrando aqui. Se vocês pararem para pensar,
essa taxa de crescimento não é algo inesperado, essa taxa AK. Por quê? Bom, da descrição do governo, nós temos aquilo ali, G é igual a T e tal, então G é igual a T alfa, TA, 1 menos alfa K. Se você substituir isso na função de produção, você encontra que a função de produção é igual a A1 menos alfa, tal alfa menos 1, 1 sobre 1 menos alfa, e isso é uma constante. Então, a constante K é a K. Então, mais uma vez, aqui tem por isso que eu chamei, né? O spoiler está no título, modelo AK com investimento com gasto público. Então, eu tenho aqui um modelo AK o tempo todo, só que ele estava disfarçado. Geralmente, muitas vezes isso acontece, o modelo AK vem disfarçado, mas é um modelo AK no final do dia. Daí, essa dinâmica típica do AK. Então, é muito marcante essa dinâmica do AK, né? Se o modelo for AK, ele vai para aí. Então, nós temos essa taxa de crescimento, que depende, inclusive, do tal, ou seja, o governo, com a política pública dele, pode afetar o crescimento. Então, como é constante, é uma função do tipo AK. Por que não substituiu antes e fez a maximização? Porque se você faz isso, você estaria maximizando, supondo que os indivíduos usam, né, o fato de pagar imposto para determinar esse gasto. Isso não é verdade. Os indivíduos são muito pequenos aqui para ter esse efeito. Então, nós estamos supondo que os indivíduos não internalizam esse comportamento, né? Sempre tem um comportamento não internalizado, sempre tem uma história desse tipo. Então, o G para eles é um dado, a gente tem que maximizar assim. Se a gente substituir, já aparecia o K e já não estava mais tomando como dado o G. Eles não estão trabalhando com isso. Mas aí, você pode até pensar, puxa, se o governo tivesse mais dinheiro, ele poderia oferecer mais bens. Mas não adianta eu ajustar o meu capital, ele é muito pequenininho para gerar o efeito agregado. Eu sou muito pequenininho, né, para gerar o efeito agregado, essa ideia de equilíbrio competitivo. Então, é compatível com a ideia onde existem inúmeros indivíduos que nenhum deles tem impacto sobre o valor agregado. Um planejador central faria diferente. Como o modelo é AK, e a dinâmica do modelo AK a gente já conhece, a gente sabe que a taxa de crescimento do capital é a mesma, essa taxa de crescimento lá do consumo é a mesma do capital e do produto, pelo menos para o caminho de crescimento equilibrado eu argumentei com vocês, e se você quiser ver fora, aí vocês vão lá na referência que eu dei. Mas aí nós vimos, deixa eu voltar aqui, que a taxa de crescimento depende explicitamente da política do governo, olha o tal aqui. Então, o governo tem como afetar a taxa de crescimento dessa economia escolhendo um valor de tal. Ele pode, por exemplo, querer maximizar a taxa de crescimento dessa economia. E aí, o que ele faz? Então, vamos voltar aqui. Isso é uma questão razoável, saber qual deve ser a alíquota do imposto fixada por um governo que tenha como objetivo maximizar o crescimento da economia. Então, você tem um governo e você quer maximizar. Você quer dizer, eu quero que essa economia tenha máximo crescimento. Qual a taxa de... Qual o tal adequado? Então, para resolver essa questão, você pega a taxa de crescimento, deriva em relação a tal igual a zero, né? Que é o que se faz em economia o tempo todo. Você tem aqui a taxa. Reparem que aqui o tal é negativo, então quando aumenta o tal vai diminuir o crescimento, mas aqui ele é positivo. Aqui ele é positivo, né? O tal está tirando recursos do setor privado e aí ele machuca o crescimento, mas ele volta como aquele bem que o governo oferta. Então, aí ele ajuda o crescimento. Qual efeito vai prevalecer? Só resolvendo o problema de maximização, achando o ponto ótimo, né? Não é um efeito trivial direto. Mas, graças a Deus, nós sabemos fazer isso com muita tranquilidade. Então, faz essa derivada aqui. Aqui é uma derivada chata de fazer, ela é meio monstrengo, mas está aqui a derivada. De novo, recomendo que vocês façam isso no braço. Quando eu dava aula em sala de aula, eu fazia tudo isso no braço todo ano. Foram muitos anos fazendo isso, e todo ano eu fazia. Eu tenho a impressão que um efeito aí da pandemia é que quando voltar eu vou querer esses slides, porque dá um trabalho danado fazer isso. E aí façam vocês, né, que são jovens e não fazem isso há tanto tempo. Então, pelo menos uma vez na vida vocês têm que fazer, e se acharem ruim, lembrem que o professor passou 20 anos fazendo isso, muitas vezes 2 vezes por ano. Mas normalmente era uma que o curso oferta uma vez. Mas assim, então não tem muito problema. Pode ser que tenha algum typo também, é bom que vocês pegam, e se puderem me dizer, eu agradeço. Depois eu tenho typo. Às vezes me dizem e eu esqueço de corrigir, aí quando eu vou dar outro curso eu digo, ih, tá lá tudo de novo. É que nem o tal menos sigma, que eu acho que já foi me apontado antes, lá da função de utilidade. Mas então é essa derivada, né? Essa derivadinha chatinha, mas que dá para fazer.
A derivada às vezes é chato, mas ela não é difícil. Não tem derivada difícil. Integral às vezes é difícil, porque tem uma arte ali, quando você quer usar aquelas regras de substituição e tal, né? Aí complica, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Tem umas que você não vai chegar nunca. Mas derivada não, derivada é braço. É cansativo, é chato, mas você sempre faz. Bom, então essa expressão aqui, isso aqui tem que ser igual a zero. Ora, esse cara aqui é diferente de zero, porque sigma é o parâmetro, né? Aqui também. Então, para isso aqui ser igual a zero, eu preciso que esse termo seja igual a zero. Esse termo aqui é que tem que igualar a zero para poder ser igual a zero. Então, eu preciso que, estritamente falando, que alfa sobre 1 menos alfa, tal 2 alfa menos 1 sobre 1 menos alfa, seja igual a 1 sobre 1 menos alfa, tal alfa sobre 1 menos alfa. Então, é isso aqui que eu preciso. E aí, esse 1 menos alfa já morre com esse 1 menos alfa. Aí fica alfa tal, né? Esse aqui morre com esse. Fica só isso daqui. Aí você ajusta os termos e eu vou encontrar, então, que a condição é que tal seja igual a alfa. Então, se o governo quiser maximizar o crescimento da economia, ele deve fixar a alíquota, dele de imposto como igual a alfa. Agora, o que é alfa nessa história? Alfa é a contribuição do governo para o produto da economia. Esse é alfa. Alfa é a contribuição que o governo está dando para o produto, que é exatamente aquela função de produção, K elevado a 1 menos alfa, G elevado a alfa. Né? Então, o alfa é quem está pegando a contribuição do governo. Então, o que está dizendo aqui é que um governo que queira, nessas condições, né, na estrutura do modelo, o governo que queira maximizar o produto da economia, ele deve taxar só à medida que ele contribui para a produção. Então, um governo que não contribui com nada, que não taxe nada, seria uma provocação envolvendo aqui. Mas o ponto que é importante é esse resultado, né? Então, o tal igual a alfa, existe uma coisa, um alfa lá. Vamos agora voltar para o planejador central. Agora vamos recuperar aquela nossa ideia do planejador central onisciente e benevolente, que obviamente não existe, mas que serve aqui para a gente avaliar o modelo, avaliar as condições de bem-estar do modelo. Esse planejador central, ele decide o que as famílias vão fazer. Então, ele toma as rédeas e diz para as famílias, vocês vão consumir tanto, vocês vão investir tanto, e eu vou fazer isso para maximizar o bem-estar. De novo, isso é absolutamente realista, né? Tanto a onisciência quanto a benevolência geral, mas é bom para ter uma referência de bem-estar. Quer dizer, se fosse possível fazer isso, será que o equilíbrio ia ficar parecido com aquele que nós encontramos? Quer dizer, o que vai acontecer? Como esse planejador central decide o capital de todas as famílias, ele leva em conta o efeito da escolha de capital no gasto do governo. Essa é a sutileza do planejador central, que, como eu disse, nós vamos explorar muito lá no modelo de Lucas com externalidades. Essa é uma sutileza aqui. No modelo neoclássico, o planejador central é legal porque fica mais fácil, mas o resultado vai ser o mesmo. Nesses modelos de AK, com externalidade, coisa do tipo, não. Porque a externalidade ela está presente para o indivíduo. Mas o planejador central ele tem como coordenar isso, ela não é externa para ele. Não é? O exemplo clássico lá de externalidades de introdução à economia tipicamente envolve o cara é um apicultor e o cara que tem a floricultura. E aí, quando o apicultor aumenta a produção de abelhas, isso beneficia o cara da floricultura porque a abelha poliniza, ela tem a polinização. Então, melhora a vida do floricultor. Por outro lado, as flores melhoram a qualidade do mel, beneficiando o apicultor. Só que eles não consideram esse efeito nas decisões individuais e você acaba tendo uma produção de mel e de flor menor do que a que seria ótima se fosse considerado esses efeitos. O que o planejador central faz? Ele considera isso, ele chega lá e diz, olha, apicultor e floricultor, vocês dois aqui, aumentem essa produção porque tem esse efeito externos que vocês não estão captando. Isso é o que está acontecendo aqui. Eu, como indivíduo, decidindo o meu capital, eu não estou levando em conta que esse dinheiro que eu estou passando para o governo, ele vai ser usado para devolver para a produção. E isso é o que está acontecendo no modelo. Mas eu não acho que o governo faça isso. Joia, mas nesse modelo é assim e a gente está estudando o modelo, né? Quer dizer, é um modelo que pode ou não ser realista e tal. A gente já conversamos bem sobre isso quando falamos lá da racionalidade no modelo neoclássico. Então, nesse modelo, o governo produz para a produção, mas para isso ele tem que tirar esse capital. Ele tem que tirar esse produto das pessoas, né? Ele vai lá e taxa. Só que eu não considero, porque o que eu estou pagando de taxa é muito pouquinho, uma quantidade muito pequena. O impacto dela no gasto do governo é mínimo. Isso é óbvio.
Entendeu? Quer dizer, óbvio, eu não gosto de pagar imposto, eu acho muito ruim pagar imposto, eu acho uma coisa desagradável. Todo maio eu fico brabo lá, xingando, seja lá quem for o presidente da República, o ministro da Economia, eu, o secretário do Tesouro. Mesmo quando é meu amigo, cara, pode ser meu amigo, mas em maio eu estou xingando ele, que nem a gente xinga jogador de futebol quando perde pênalti. O cara é do teu time, você vibra por ele, mas quando ele te irrita, você vai lá e fica bravo. Isso é a mesma coisa. Mas, por outro lado, se ninguém pagar imposto, eu estou ferrado, porque a UNB vai para o saco, né? Ela precisa dessa arrecadação. Então, ou não, então ela teria outras maneiras de sobreviver, quem sabe, não sei, quem sabe, né? Mas a questão é essa, você não avalia aquele que você está contribuindo para o governo como impactando essa contribuição. Na verdade, se eu morrer amanhã e parar de pagar imposto, não vai mudar nada em termos não tem impacto nenhum na arrecadação do governo, no gasto é zero esse impacto, né? Ou é a merreca que eu pago sobre a arrecadação total, que é 0, bota zero aí para chegar em alguma coisa. Então esse é o fato. Mas o planejador central não. O planejador central, como ele está controlando todo mundo, ele consegue internalizar esse efeito, e é essa diferença que vai aparecer aqui. Em termos operacionais, isso permite que eu substitua a restrição orçamentária do governo antes da otimização. A otimização aqui é a decisão, é a tomada de decisão, é o que eu vou fazer. Então, se eu substituo, é que eu estou aceitando que na hora de tomar a decisão está sendo considerado que eu estou impactando, aquela decisão impacta o total do gasto público, o que não faz sentido do ponto de vista do indivíduo, mas faz sentido para o planejador central. Então, o problema agora tem a seguinte forma, onde a função de produção é aquela que nós obtínhamos quando nós mostramos que, no fundo, esse era um modelo AK, né? Então, ela já aparece com a cara AK dela. Aqui é o copy-paste me entregando, aqui é o menos sigma, né? E aqui é a restrição. O hamiltoniano, então, vai ficar com essa cara, C elevado a 1 menos sigma, menos 1 menos sigma. Eu acho que dá mais trabalho, menos trabalho explicar isso quando eu estou apresentando do que corrigir tudo isso, né? Porque vai ter que voltar de um por um botando esse menos. Vai ver que é por isso que eu nunca faço. Mas, então, está aqui o hamiltoniano. As condições de primeira ordem, a derivada em relação ao consumo, que é o controle, é igual a zero, e a outra condição de primeira ordem aparece aqui, né? Já pegando as implicações, para não ter que botar desde o começo, é rho lambda menos lambda, né? E aí você já bota aqui. Então, eu tenho aqui o sistema que define as condições de primeira ordem. Como sempre, eu vou, a partir daqui, obter lambda sobre lambda, que aí eu substituo. Então, é sempre o mesmo procedimento. E aí eu tenho agora que C ponto sobre C é igual a 1 sobre sigma, 1 menos tal, A elevado a 1 sobre 1 menos alfa, alfa 1 menos alfa menos ρ. Então, essa é a taxa de crescimento da economia com o planejador central. Se a gente compara 37 com 38, quer dizer, essa taxa de crescimento aqui, olhem bem para ela. Com a taxa de crescimento que eu tinha anteriormente, eu devia ter feito, botado as duas juntas, porque está muito atrás, né? Mas tudo bem, vamos se beneficiar disso. Se eu comparo essas duas taxas, vocês vão ver que a diferença é 1 menos alfa. Né? O que tem aqui que não tem lá é esse 1 menos alfa. É esse 1 menos alfa. Então, deixa eu voltar. Então, a diferença entre as duas taxas é o termo 1 menos alfa multiplicando esse termo que está aqui. Como alfa é entre 0 e 1, a taxa da economia planificada é maior que a taxa de crescimento da economia descentralizada. E isso é uma propriedade que vai aparecer sempre que tiver essas questões não internalizadas, que a decisão individual não considera, tiver efeitos benéficos. No fundo é uma externalidade. Esses efeitos que, quando eu tomo decisão individual, não estou considerando, por qualquer motivo que seja. Geralmente é porque tem uma racionalidade aqui. Eu percebo que o meu comportamento individual não vai afetar aquilo ali, entendeu? O meu comportamento individual, por mais que você diga assim, mas todo mundo fizer isso, mas por que eu vou achar que todo mundo vai fazer isso? De onde é que eu vou tirar essa ideia mais maluca, entendeu? Quer dizer, se todo mundo fizer, ótimo. Mas aí também, por outro lado, se todo mundo fizer, é melhor eu não fazer, porque eu vou me beneficiar do mesmo jeito e não vou ter o custo, já que meu impacto é muito pequenininho, né? Então não tem muito esse se todo mundo fizer. Se todo mundo fizer,
Se eu pensar aqui em termos de um equilíbrio de Nash, né, dado que todo mundo contribuiu para aquela oferta de G, o melhor que eu faço é eu não contribuir, porque eu vou ter o benefício, o meu impacto é pequenininho, e não vou ter o custo, e não vou ter o custo. Então, eu não vou internalizar essa decisão. E sempre que isso acontece, a solução vai ficar a solução do planificado, que é o coordenado, ela é melhor. Agora, só insisto nisso. Assim, claro que eu estou aqui com uma hipótese altamente realista, primeiro, do planejador conhecer todo mundo, porque isso não é verdade, e aí eu acho que é o artigo brilhante do Hayek lá na American Economic Review sobre o conhecimento na sociedade, né? Ali matou essa ideia, mostra que ela serve só para a gente fazer análise de modelo de bem-estar. E também tem outro lado, que aí tem essa... Aqui, os Estados Unidos chamam de economia política, aqui chamam de economia política positiva, para não confundir com a economia política tradicional, né, o pessoal lá aqui da nossa área de economia política. Aqui no departamento, quem eu sei que domina isso, acho que eu já falei, é o Bugarin, que trabalha com esses modelos, mas é um tipo de modelagem que você quer ver quais os incentivos que o político tem, né? Quais os incentivos, o que o político está fazendo. Conversa um pouco lá com o public choice e tal. A decisão de política pública, ela não é tomada visando o bem-estar geral, ela é tomada visando o bem-estar de quem está tomando a decisão, que tem que agradar pelo menos um grupo, ele não precisa agradar todo mundo, é um grupo que ele quer ali agradar, né? Então, ele está olhando para lá. Mas, se tivesse essa figura aí, esse semideus, a gente viu que não é divino porque ele não é onipotente. Se fosse onipotente, perdia toda a graça. Mas é parecido. Então, esse resultado é tomado, mas alguns cuidados devem ser tomados na análise desse resultado. Isso é o que eu já tinha falado, né? O primeiro é que o planejador central do modelo é onisciente e benevolente, ainda que acreditamos que os políticos que comandam o governo sejam benevolentes, no sentido que maximiza o bem-estar social e não o próprio bem-estar, não seria razoável supor que são oniscientes. Eu, particularmente, acho que eles não são nem benevolentes nesse sentido assim, de só olhar o bem comum, eles olham o bem dele. Bom, ficar quieto que isso aqui é uma aula, mas abram jornais. Eu não sei nem que dia vocês estão vendo esse vídeo, mas abram jornais que vocês vão ver vários exemplos de como é que os políticos se comportam, né? Não tem... Somos todos homens, ninguém aqui é anjo nem santo, não é? Eu sou aquele cara que acha que nem político, nem muito menos empresário é santo. Todo mundo é homem, todo mundo, homens, mulheres, eu falo homem, essa espécie, todo mundo humano, todo mundo preocupado consigo. Nesse ponto eu sou seguidor ali literal de Smith, né? Não é não é da benevolência do padeiro e do que você espera ser o pão. Não é da benevolência do político que eu espero boas políticas públicas. Eu espero que Friedman tenha um pouco essa história, né? As pessoas erradas fazendo as coisas certas. Então, eu tô bem por aí. Mas ainda que você tenha essa visão de que é porque alguns acham assim, né? Porque esses políticos estão aí, não são os bons. Se eu botar os bons políticos aí, tudo bem, você tem essa visão, aí você conseguiu eleger lá o cara que você acha um bom político, ele quer o bem em geral, é um abnegado, é um desprendido, mas ainda assim a onisciência ele não tem. Isso ele não tem, mas não tem mesmo, né? Quer dizer, é absurdo imaginar isso. Ele não sabe o que eu mais gosto. Ele nem quer saber, ele nem me conhece para saber o que eu mais... Eu não sei, às vezes, o que eu mais gosto. Imagina se o político vai saber, né? Então, o planejador central está mais próximo de uma figura divina do que de um burocrata ou de um político. Embora ele também não seja, como eu disse, é um semideus, mas não porque ele não tem onipotência. Outro problema é ainda mais delicado, né? Quer dizer, a força de uma economia descentralizada está no poder de indivíduos livres inovarem sem precisar da aprovação da coletividade. Como esse elemento não está no modelo, a taxa de crescimento subestima que seria esperado em uma economia descentralizada. Aqui também é só um registro, é um viés meu, mas quando a gente fala dessas economias planejadas, talvez o grande problema delas, além desses que eu coloquei, é que você tolhe a iniciativa individual. E a iniciativa individual, ela se mostra muito importante. Eu acho que tem uma máxima que é atribuída ao Henry Ford, não sei se é verdade ou não sou biógrafo dele, mas é atribuída a ele, que ele diz que se fosse ouvir as pessoas, aqui na minha terminologia, se eu fosse ouvir a coletividade, eu teria feito carruagens mais rápidas, e não um automóvel. Primeira vez que começaram a sair os iPads, os tablets, eu fui um dos que dizia, para que serve esse negócio? Entendeu? Para que eu quero isso? É um celular gigante ou um notebook que não funciona? Eu tenho meu notebook, eu tenho meu celular, não preciso disso. Hoje eu ando com o iPad o tempo todo, é uma coisa que me pega. Então, talvez se o Steve Jobs fosse perguntar para as pessoas, vocês querem? Eu não quero isso não.
Vamos fazer outra coisa, vamos fazer, sei lá, uma coisa diferente. Então é muito importante a iniciativa do indivíduo. Claro que na maioria, a gente conta os casos de sucesso, a maioria dos casos é errado. Então, para cada Henry Ford que fez o automóvel e revolucionou o mundo, eu tenho um monte de outros que tentaram fazer coisas parecidas e se deram muito mal. Acontece que essas perdas individuais, às vezes, elas são limitadas até pelo próprio indivíduo, né? Mas esses ganhos, quando acerta, é um ganho muito grande. É óbvio que eu não estou querendo negar a importância do Estado, né, do coletivo nesse sentido. Também ele apresenta, tem toda essa questão de incerteza, né, de quando... incerteza no sentido Knightiano, né, não é risco, é incerteza no sentido de você não conhecer as distribuições. E de quando isso acontece, e na presença disso você não consegue fazer cálculo de valor presente, de lucro esperado, e portanto você não consegue maximizar, e isso trava o mercado, isso é um ponto interessante. Dificilmente eu acho que isso pode justificar financiar setores que não tem nada a ver, mas pesquisa, por exemplo, tem muito isso. Então, o problema é que o cara usa esse argumento e depois vai justificar financiar, sei lá, hipoteticamente, né? Sempre a história que hipoteticamente e tal, mas ele vai financiar frigorífico, entendeu? E em cima desse argumento da pesquisa, da incerteza. Mas isso é um ponto que pode justificar, sim. Eu gosto de brincar, né? Eu gosto de ironizar as coisas, de brincar, eu gosto de provocar dizendo o seguinte, eu reconheço, em alguns momentos é preciso ser muito irresponsável para tentar alguma inovação. E se alguém que é muito irresponsável e tem muito dinheiro, são exatamente os governos. Então eles têm essa... Mas isso é muito bom, porque às vezes aparece coisa boa, entendeu? Ninguém ajuizado usando o próprio dinheiro, talvez você apostar naquilo, o governo aposta e dá certo. Mas tem que ser muito controlado isso, porque é muito fácil estender esse argumento ad infinito e começar a atender interesses do político. É muito fácil. O político dizer, você me financia que eu digo que você merece. É muito fácil isso. Vamos discutir essas questões mais para frente na próxima unidade. Mas, de todo modo, eu acho que são registros importantes que devem ser feitos. Então valeu, porque se eu tivesse feito um vídeo eu só tinha dado mais de 1 hora. Esse aqui também deu mais de meia hora. Então, é isso. Então, estamos com isso. Aqui no curso nós fizemos o paradigma neoclássico, nós apresentamos agora o paradigma AK, com vários exemplos. Interessante, né? A gente falou de governo, a gente falou de recursos naturais, a gente falou de externalidades do capital. Agora nós vamos falar de capital humano. Capital humano, aqui até agora a gente não tinha falado, e é fundamental no processo de crescimento econômico. Então no próximo vídeo eu começo a discutir capital humano e desemboca no artigo do Lucas de externalidade, mas eu vou falar de outros artigos, de outras abordagens, né? Usando o paradigma neoclássico e o do Lucas, que é de externalidades, que acaba sendo, nessa altura do campeonato, a gente já está ligado nisso, espero, acaba conversando com a K. Então, até o próximo vídeo, onde o assunto é capital humano. Capital humano é sempre bom falar, porque é um pouco assim, lobby, né? Quer dizer, capital humano é muito importante, entendeu? Vocês têm que dar dinheiro para a formação de capital humano, aqui o NB, o NBE, eu, minha turma. Então tem um pouco esse viés aqui, né? Mas eu tento brincar assim, mas é verdade, tem isso. A academia mostra que é muito importante botar dinheiro no capital humano. Essa academia aqui, mesmo no exterior, onde você tem escolas privadas, elas têm uma ligação com o setor público, que às vezes paga as pesquisas, ou você vê aqui no Brasil, ele faz esses FIES e tal, esses créditos. Você tem uma ligação, mas é claro que isso não invalida, né? Tem muita evidência, tem muita teoria boa, tem muita evidência, e nós vamos discutir mesmo assim. Mas então, assim, se alguém aqui é de outra área, né? Sei lá, está migrando, então, e diz assim, o Heller está fazendo lobby. Eu aceito o argumento, né? Tá legal, eu aceito o argumento, essa suspeita é válida, mas eu estou dizendo que eu estou pedindo aí que vocês peguem leve. Mas eu começo então com o capital humano no próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês.